Então Deus, ele sempre esteve, sempre vai estar e está hoje procurando pessoas, irmãos William, e os irmãos que estão conosco, para que Deus possa pegar esse homem ou essa mulher e usar como um instrumento nas suas mãos, para que Deus anuncie e chame de volta o povo ao arrependimento, né? Então Jeremias, Isaías, Ageu, outros profetas, né, que Deus foi levantando, justamente por quê? Porque o povo parou de fazer a obra, o povo se afastava de Deus, e Deus precisava então chamar novamente esse povo. Mas o texto que o irmão William leu ali, Jeremias capítulo 8, versículo 5, fala que o povo estava continuamente, né, no engano e não queria voltar para Deus, né? Então a gente percebe o que primeiramente aqui? A dureza do coração daqueles que estão apostatados, afastados da fé, né? Valdinei Barbosa, né, o esposo da irmã Camila, Deus abençoe, está conosco também. Então vamos lá. Continuamente no engano. Foi isso que foi lido lá, né? Jeremias 8, 5. Repete para nós, irmão William, por favor, mais uma vez, porque nós precisamos Amém, pastor. enfatizar esse versículo aí. Porque, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar. Então, seja só, né, o profeta Jeremias, levantado por Deus também, exortando o povo aqui, chamando o povo, Deus falando a Jeremias, ó, por que, pois, este povo de Jerusalém, Israel, né, se desvia apostatando continuamente? É uma pergunta. Persiste no engano e não quer voltar, né? Então eu quero aqui, para contribuir com esse texto de Jeremias, falar de engano, né? Olha só, o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, dizendo assim: ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, ou seja, ou se afastarão da fé, abandonarão a fé, por obedecerem ou darem ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, né? Alguma outra tradução diz lá, espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ou seja, mais uma vez aqui a palavra engano. Então a primeira coisa que nós queremos trazer aqui, irmão Will, apostatar-se da fé é uma realidade. O apóstolo Paulo também escreveu a 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui sagrado. Que diz assim: aquele que está em pé, cuide que não caia. Vê se encontra para mim o versículo aí, que agora me fugiu aqui, né? Mas é 1 Coríntios capítulo 10, versículo... Vê se encontra aí, que nós já vamos meditar nesse texto aí. Então tá. É 1 Coríntios, né, pastor? 1 Coríntios. Então o apóstolo Paulo escreve assim, ó: aquele que está em pé, cuide para não cair, tá? Então vamos lá. Apostasia, abandono da fé. Mas como que isso se dá? Versículo 12, pastor. Versículo 12 de 1 Coríntios. Lê para nós lá, fazendo por gentileza. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Amém, exatamente. Aquele, pois, que pensa estar em pé, né? Ou cuide que não caia, em outras traduções, né? Permanecer de pé na presença de Deus. Vamos lá. Então, apostasia é o abandono da fé. Mas que fé é essa? A fé bíblica, a fé que as escrituras sagradas nos revelam, né? A irmã Eva Varela, Deus abençoe, em nome de Jesus, a sua vida, está aqui também nos saudando, né? Que Deus abençoe a todos nós. Valdinei, o Dinei, né, que é o esposo da minha sobrinha, e também a nossa irmã Eva. Então, irmão William,
o apóstolo Paulo escreve: aquele que está em pé, cuide que não cai. Então existe o perigo do homem, de nós cairmos, né? Deixar de continuar servindo a Deus. Então a gente percebe, irmão William, algumas pessoas, alguns personagens bíblicos. Por exemplo, deixa eu aqui lembrar de 2 homens que Deus achou na terra. E o primeiro deles é Enoque. A Bíblia vai falar para nós em Gênesis capítulo 5, versículo 21 a 24, que Enoque andou com Deus 300 anos. Né? Então ele foi ali um antepassado de Noé, né? E quando a gente vai, também vamos falar de Noé, né? Que foi outro homem que Deus achou. E como é que era o tempo? Como é que era a situação espiritual no tempo desses homens? O que levou esses homens a andar com Deus, irmão, Enoque e Noé? A Bíblia vai revelar para nós que quando Deus chamou Noé para construir a arca, Gênesis capítulo 6, o povo era corrompido. O povo casavam, davam-se casamento, compravam, vendiam, né? Mas a idolatria, a situação espiritual daquela geração era terrível. Mas como é que Deus conseguiu achar então Noé no meio de uma geração que estava completamente corrompida, pervertida? Noé também, Enoque também um pouquinho antes, né, algum tempo antes de Noé, também passou por esse momento, viveu em tempos onde a humanidade estava completamente corrompida. Né? Não é diferente de nós hoje, irmão William. Não é? Isso que eu ia falar, né, pastor? Não é diferente. Se você olhar o histórico hoje de casamento cristão aí... Em todos os segmentos da sociedade, né, irmão William? A gente vê, quando a gente fala de apostasia, a gente fala de alguém que já conheceu a fé, que já serviu a Deus, que já experimentou, né, a graça, o poder de Deus na sua vida e se apostatou. Então todas essas gerações, Enoque, Noé, foram pessoas que sabiam da existência do Deus Todo-Poderoso, do Deus vivo, do Deus que criou os céus e a terra. E aí, mesmo assim eles acabaram se corrompendo, se desviando, né? Aí Deus levanta